Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 17 a 19. Diz assim: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Verso 26 agora do capítulo 26. Esse é o texto que nós vamos usar para a nossa pregação nessa noite. A mensagem, Mateus 26, verso 26 a 30 agora. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Hoje é Páscoa, você sabe disso, né? E tem uma musiquinha que diz assim: Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? O que Coelhinho da Páscoa trouxe para você hoje? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Se tem coisa que nos assusta, é como as festas cristãs, as festas religiosas, como elas vão perdendo significado, sentido. E a Páscoa talvez seja, de todas as festas, a mais deturpada e muito pouco entendida e compreendida pelas pessoas. E o coelhinho da Páscoa é aquele mistério, né? Você não sabe o que ele tem a ver com a Páscoa. O chocolate, então, você também não sabe o que tem a ver com a Páscoa. Você só sabe que é bom comer chocolate, né? E que as indústrias ganham uma fortuna nesse dia. O que é a Páscoa, biblicamente falando? O que significa a Páscoa? Então, nessa noite eu vou mostrar para os irmãos as duas Páscoas. A primeira Páscoa que Deus instituiu no Êxodo, que eu li aqui, capítulo 12, e a segunda Páscoa, que é a concretização, a realização e a planificação da primeira Páscoa, que é a Santa Ceia, que é a celebração pascal que Jesus fez com os seus discípulos. Então, a primeira, há 3.200, 3.300 anos atrás, olha que história que tem essa festa, 3.300, 3.400 anos atrás, e a segunda Páscoa, que é a concretização da primeira, que aconteceu há 2.000 anos atrás, que é Páscoa. Então, a primeira Páscoa, a palavra Páscoa do hebraico Pessah, ou Pessa, quer dizer passagem. Inicialmente ela queria dizer a passagem do anjo da morte, que simbolizava o anjo destruidor sobre o Egito, que ia passar sobre o Egito, trazendo o juízo de Deus sobre o faraó e sobre aquela nação pecaminosa. Então, inicialmente significava a passagem do anjo destruidor. Onde o anjo passasse, a morte entraria e o filho primogênito morreria. E daí Deus instituiu a Páscoa. Todos os israelitas, que eram escravos dos egípcios, escravos do faraó, deveriam imolar um cordeiro
e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E quando o anjo destruidor passasse, na casa que houvesse o sangue, a morte não entraria. Porque aquela casa estava coberta, protegida pelo sangue do cordeiro imolado. E eles deveriam comer o pão asmo, que era sem o fermento, sem o pecado, o cordeiro que foi imolado por eles, e as ervas amargas, que era para que eles nunca esquecessem o tempo de sofrimento no Egito. E eles deveriam comer com os lombos cingidos, com a roupa pronta, em pé, com o cajado na mão, porque eles iam comer e sair rapidamente. O anjo ia passar e eles iam sair daquela condição. Então essa foi a primeira Páscoa. Agora, Jesus planificou o significado dessa Páscoa, que era apenas sombra, figura, tipo da verdadeira Páscoa que Jesus iria realizar. E Jesus realizou. E aí eu quero falar para os irmãos que a Páscoa que Jesus fez e realiza é a Páscoa da passagem. É a passagem no Egito e para nós cristãos hoje. Que passagem é essa? Primeiro lugar, a Páscoa de Jesus é a passagem da escravidão para a liberdade. Primeiro lugar, Páscoa significa isso. Passagem, saída, travessia, como diz os judeus. A Páscoa é a travessia, é você passar da condição de escravo, oprimido, para livre do Senhor. No Êxodo, foi o sinal da escravidão do Egito. Eles trabalhavam forçados, não tinham direito a nada, não recebiam a nada, sofriam. E Deus ouviu o clamor deles e Deus desceu para tirá-los daquela condição, para libertá-los daquela opressão. Agora, quando Jesus veio, muitos pensavam que a sua obra de libertação era apenas semelhante à de Moisés, uma libertação econômica, social, política, mas a libertação que Jesus veio trazer na verdadeira Páscoa é uma libertação mais profunda, mais completa, mais essencial, mais condizente com a necessidade do ser humano, porque Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. E a história tem mostrado que você tira muita gente que é oprimida economicamente, socialmente, mas a opressão espiritual, emocional, está dentro dela. Não adianta, como já dizia alguém, tirar os homens das favelas, sem antes tirar a favela do coração dos homens. Então Deus sabia disso, que a libertação que o ser humano precisa não é apenas uma libertação social, política, econômica. A libertação que o ser humano precisa é espiritual, é interior, é do coração. Porque os humanos estão presos na escravidão do pecado, na escravidão do diabo, na escravidão dos seus próprios desejos. Então, a obra pascal é Deus nos libertando da escravidão do mal que nos domina, do pecado que nos aprisiona, da mentalidade pecaminosa, da carne, que nos leva sempre para o mal. Então a obra de Jesus na cruz, a obra de Jesus na ressurreição, é para nos libertar dos poderes da morte, dos poderes do diabo, dos poderes da antivida e dos poderes do pecado. É isso que oprime todos os humanos. É isso que faz com que as civilizações sejam oprimidas. Lá dentro do coração, as pessoas estão presas. E Deus sabia disso. Então a obra que Jesus veio realizar na cruz do Calvário, diz o apóstolo Paulo, que todos nós somos pecadores e o nosso pecado é como um escrito de dívida que era contra nós, que nos aprisionava, que nos escravizava, que nos deixava cativos a Satanás e o seu império. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades das trevas e os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário.
Na cruz Jesus pagou o nosso pecado, a nossa dívida, a nossa condenação, o nosso inferno. Na cruz Jesus triunfou sobre Satanás, sobre o mal, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne. A cruz é a vitória de Deus sobre os poderes que aprisionam o ser humano. Na cruz do Calvário. Ele triunfou, diz a Bíblia. Ele venceu o mal. Ele venceu o diabo na cruz do Calvário. E agora ele diz, quem crê em mim, quem crê na verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas estão presas em um vício, em um pecado, em um sentimento, em uma atitude, em relações deterioradas, pecaminosas. Jesus veio para nos libertar. Quantas pessoas estão presas num sistema mental opressivo, depressivo, negativo, preso à morte e à destruição? Jesus veio nos libertar disso. Quantas pessoas estão presas em relações doentias, em atitudes que oprimem, que deturpam, que denigrem o ser humano? Jesus veio nos libertar disso. Jesus veio nos libertar disso. Veio nos libertar das doenças espirituais, interiores, da opressão, do pavor da morte, do pavor do futuro. Jesus veio nos libertar disso. Há alguma coisa que aprisiona você? Alguma coisa que deixa você preso, amarrado? Alguma coisa que segura a sua vida? Jesus veio para nos fazer livres. Totalmente livres, completamente livres. Há algo que oprime a sua mente, seus sentimentos, seu coração? Nós vivemos tempos hoje de pessoas oprimidas, sentimentos opressos, tristes. Os poderes da morte, os poderes da escravidão prendem muita gente, e gente que frequenta a igreja, gente que está preso à mágoa, ao rancor, à inveja, ao ódio, gente que está presa à depressão emocional, gente que está preso espiritualmente. O nosso país é um país onde as forças das trevas operam, onde as pessoas mexem com o oculto, com o sobrenatural com grande facilidade, e não são poucas as pessoas que vivem oprimidas por forças espirituais do mal. Eu já convivi, já vi pessoas que invocavam os espíritos que eles diziam que eram de mortos, mas eram espíritos enganadores. E pessoas que assim faziam sempre viviam presas. Dores de cabeça intensa que ninguém achava solução. Doenças e mais doenças. Minha mãe se submeteu várias vezes aos curadores espirituais, e os espíritos iam operá-la. E ela nunca era liberta daquelas doenças. Porque tirava uma e vinha 2, 3, 4, 5. O nosso país é um país escravizado por forças espirituais do inferno. Presos às trevas, ao ocultismo, à invocação de mortos, que a Bíblia proíbe e diz que isso provém do maligno, que não é de Deus, que são os principados e potestades de Satanás que oprimem a nossa nação. Eu nunca vi um médium, e eu conheci vários felizes, nunca. Eu nunca vi eles saírem de uma sessão alegres, porque aquilo é opressão do inferno. Não é de Deus. Não é de Deus. Pessoas escravizadas, presas, amarradas, oprimidas, deprimidas, por obra do mal. Para isto se manifestou o Filho de Deus, diz o apóstolo João, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Ele entrou na minha família e destruiu as obras do diabo. E curou minha mãe e meu pai e operou, porque Ele é Deus. E Ele veio para isso. Se você está oprimido, escravizado,
Jesus veio te libertar. Jesus veio te libertar. Jesus veio te livrar de todos os poderes das trevas. Segundo, a Páscoa não é só da escravidão para a liberdade. A Páscoa é a passagem do desespero para a esperança. Qual era a expectativa dos judeus no Egito? Qual era a expectativa de vida deles? Nenhuma. O que eles esperavam de melhor? Nada. A vida era cercada apenas de um futuro tenebroso. Não havia esperança, não havia expectativa de nada bom, nada melhor. Quando o Senhor os tirou, o Senhor encheu o coração deles de esperança de uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida pelo Senhor. Agora, quando Jesus veio, quando Ele celebrou o pão e o vinho, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, é o chamado daquela vida sem expectativa, daquela vida desesperada, daquela vida sem propósito, sem significado, daquela vida sem brilho, daquela vida sem exuberância. Jesus veio para nos tirar disso e encher o nosso peito de convicção, de esperança, de que o melhor ainda está por vir, de que Deus ainda tem o melhor para nós, de que Ele está agindo em nós para o nosso bem, de que daqui para frente tudo ainda vai melhorar. Quem tem Cristo no coração tem a alma repleta de esperança. Esperança. O século XX e início do século XXI é o que os historiadores, os antropólogos dizem que é a era, é o tempo do fim das utopias. Todas as grandes utopias humanas acabaram, foram desfeitas. Então dizem, olha, até meados do século XX, havia ainda uma geração que acreditava, que tinha sonhos, e numa utopia histórica da transformação. Eles dizem, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de Hiroshima, depois das bombas, depois dos sofrimentos, depois das guerras e da barbárie humana, as novas gerações estão carentes de uma esperança, de um sonho, de uma motivação. Então eles dizem que hoje nós vivemos no tempo da morte das utopias. Ninguém espera nada novo. Ninguém sonha com algo novo. As pessoas só estão querendo viver e curtir. Já não há mais a expectativa de que o mundo pode mudar, o mundo pode melhorar. Na década de 60, surgiu na Europa uma filosofia que dominou toda a Europa e todo mundo, chamado o existencialismo filosófico. E aí eles diziam que o ser humano é fruto do acaso, do acaso e da grande explosão, que não há sentido na vida, Deus não existe. E o existencialismo começou a dominar muitas pessoas. Eles diziam assim, o que é o ser humano? Dizia Jean-Paul Sartre, o grande filósofo. Ele dizia o que é o ser humano? O ser humano não passa, dizia ele, de um monte de pele, sangue, suor, pus e excremento. Isso é o ser humano. Que filosofia! E muitos filósofos existencialistas diziam, o único ato que tem sentido nesse mundo é o suicídio. Porque estamos vivendo jogados ao acaso, sem nenhum significado, propósito e sentido para a vida humana. Então a única coisa que faz sentido é se matar. Gilles Deleuze, um grande filósofo, pulou do seu prédio e se matou. Os outros passaram por pouco para se matarem. Essa filosofia dominou muita mente. Muitos intelectuais, muitos filósofos, muitos filmes, muitas novelas. Um grande seriado americano, Seinfeld, que virou um livro sobre o que é essa série, sobre o nada, porque a vida não faz sentido, nada tem sentido. Era uma filosofia sobre o nada. Então, que geração sem esperança. Por que os jovens estão todos enfiados nas drogas, no sexo, na prostituição? Porque não tem esperança a vida. O que sobra é apenas curtir o momento, o prazer do momento. Não esperam nada novo, nada diferente. Não tem utopias.
sonhos. Agora, quem crê em Jesus Cristo tem a esperança do reino de Deus no seu coração. E a esperança cristã não é uma esperança passiva, não é uma esperança que nos deixa acomodados e quietos. A esperança cristã é uma esperança transformadora, ativa. Quem espera o reino, trabalha pelo reino, luta pelo reino, para trazer o reino agora. Venha o teu reino, Senhor, hoje, na minha vida, na minha existência. Quem é de Cristo tem esperança na vinda do reino de Deus, no estabelecimento do reino, que vai acabar com o mal, com a injustiça, com o pecado, com a opressão, com a miséria, com a pobreza. O reino de Deus é a esperança do cristão. Tem um cântico antigo, que eu gosto demais dessa letra, eu vou ler para vocês, que eu acho maravilhoso. E que esse cântico reflete a esperança da igreja nesse mundo caótico. A esperança do crente, a utopia do reino, a expectativa do reino, a vinda do reino. Então esse cântico dizia assim: ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei nos ares soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em nós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós, cativos sois, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. E o coro dizia: a verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Aleluia. Porque nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, diz a Bíblia. Nós temos esperança, nós temos expectativa. O melhor de Deus ainda está por vir. Você acredita nisso ou não? Deus ainda tem preparado para nós o melhor, e nós ainda vamos provar, porque a vida com Cristo, sempre o melhor está por vir. Ele sempre está fazendo coisas novas por nós, em nós e através de nós. Esperança. Terceiro e último, a passagem, a Páscoa, é a passagem da morte para a vida. Da morte para a vida. Quando o anjo passava na casa que tinha o sangue, a morte não entrava naquela casa. Sangue é o símbolo, é o significado de vida. Quando a gente diz o sangue de Jesus tem poder, estamos dizendo a vida de Jesus tem poder. Quando tomamos o cálice, nós bebemos a vida de Cristo. Quando comemos o pão e bebemos a vida de Cristo em nós. No Antigo Testamento você não podia comer carne com sangue, pois era a figura da vida que estava no sangue. Não é literal, é simbólico, para dizer para nós que quem hoje é coberto pelo sangue tem a vida. Não está mais preso à morte, não está mais preso aos sentimentos de destruição, à expectativa da destruição e o pavor da morte, diz a Bíblia. A Páscoa de Jesus é essa passagem. Quando ele morreu, os discípulos fugiram, amedrontados, se esconderam, ficaram tristes. E há a passagem de Lucas que diz que eles voltavam para Emaús, no caminho de Emaús, deprimidos, comentando a morte de Jesus. E Jesus entrou e começou a andar junto com eles. E eles falaram com Jesus e não sabiam que era Jesus, e perguntaram assim: você não sabe das últimas notícias? Ele falou: qual? Só você não está sabendo da última notícia? Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus por palavras e obras, foi morto. E falaram da morte de Jesus, falaram para o próprio Jesus. Você não sabe da última notícia? A última notícia é que ele morreu. Às vezes nós vivemos nesse mundo assim, cheios de vaticínios de morte, diagnósticos de morte, expectativas de morte. Você não está sabendo?
Mataram, morreu, a violência, a isso, aquilo, você está doente, você vai morrer, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para esse casamento, não tem mais jeito para o seu emprego, não tem mais jeito para a sua vida. Esses são os diagnósticos de morte. E às vezes a gente ouve isso como se fosse a última notícia. Jesus morreu, acabou. Os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa expectativa, acabou. Aí Jesus diz assim, Jesus vai andando com eles, e aí Jesus, na hora de partir o pão, os olhos deles se abrem, e eles veem que é Jesus. Na realidade, Jesus está dizendo assim, olha, essas não são as últimas notícias, essas são as penúltimas notícias. As penúltimas. Na nossa vida, o mal, a morte, o pecado, sempre pode dar para nós a penúltima notícia. Porque a última notícia, a última palavra, quem dá é o Senhor Jesus. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele quebrou o poder da morte. Ele venceu a morte. Ele triunfou. Quem sabe você entrou hoje aqui com um pensamento assim, com um sentimento assim de morte, de tristeza, de angústia, ouvindo um vaticínio, um diagnóstico de morte. Eu quero dizer para você nessa noite, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, não tem um fim definitivo fora dEle, é Ele que dá a última palavra em tudo, Jesus Cristo. Na história desse mundo há muitos monumentos, há muitas coisas feitas, que as pessoas celebram, e veem pela grandeza, mas esses monumentos, você olha para eles e pode dizer ali, aqui a morte reina. Por exemplo, as pirâmides do Egito foram feitas para embalsamar os faraós, e lá você vai olhar ali e você vê, a morte reina nesse lugar. Se você olhar para o grande palácio construído por amor, a princesa que morreu, Taj Mahal, na Índia, ali está dizendo, a morte reina nesse lugar. É o símbolo do amor de uma princesa que morreu. Se você olhar para Meca, onde Maomé morreu, lá também, o túmulo dele está lá. Ali a morte reina. Se você olhar para os túmulos de Confúcio, de Buda, e outros grandes construções humanas, em todos esses lugares, você vai ouvir, vai perceber que naquele lugar a morte reina. Se você olhar para muitas vidas hoje, muitos lares, muitas famílias, naquela família ali, muitas famílias destruídas, muitos corações, você pode ver lá, a morte reina naquele lugar. Mas nós que somos cristãos, nós podemos dizer, com um canto de alegria, que há um lugar em Jerusalém, há um túmulo lá, há uma gruta lá, o único lugar no mundo que você pode dizer, aqui a morte foi vencida. Aqui a morte foi vencida. E os discípulos de Cristo podem cantar, como diz o apóstolo Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Quem tem Cristo não morre mais, já passou da morte para a vida e vive eternamente, porque Ele venceu a morte, Jesus Cristo nosso Senhor. Você tem que colocar na sua testa o sangue do Cordeiro, que diz, aqui a vida reina, aqui o sangue reina, porque a vitória de Cristo é real na minha vida. Aleluia! Você tem que tomar posse dessa palavra e dizer, em mim, na minha casa, na minha família, na minha igreja, aqui a morte foi vencida, aqui Cristo reina, Cristo triunfa, a vitória do Filho de Deus em meu lugar. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você está andando em liberdade, cheio de esperança, e a vida de Cristo inunda teu coração? Ou você nessa noite precisa tomar posse dessa verdade? Receber existencialmente, não
apenas confessar doutrinariamente, mas receber dentro das suas entranhas, na sua alma, e dizer assim: Senhor, eu quero ser liberto. Senhor, eu quero ser cheio de esperança. E Senhor, eu quero experimentar a verdadeira vida de Cristo. Feche os seus olhos aí e ore ao Senhor nessa hora. Coloque sua vida diante de Deus, eu vou orar por você. Quem sabe você está preso em um vício, alguma coisa que tem amarrado sua vida. A Páscoa de Jesus é a passagem, meu irmão. Jesus não te chamou para a derrota, para o pecado, para o sofrimento, para a morte. Jesus te chamou para a vitória. Jesus te chamou para a alegria e para a esperança, para a liberdade em Cristo, não para a escravidão. Eu quero que você fale com Deus agora. Diga: Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Se alguma coisa está prendendo você, sentimento, ideia, se você sente que você não está bem, você precisa se apossar da Páscoa de Jesus dentro de você, é no seu sentimento, é na sua alma. Eu quero que você venha aqui na frente, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode vir, não se envergonhe. Venha e nós vamos orar. Pode vir, em nome de Jesus. Não importa se você é da igreja, não é da igreja, mas venha. Venha que eu quero orar por você. E nós vamos orar porque nós cremos que Ele está vivo, que Ele opera, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você está padecendo de alguma enfermidade, uma doença física, vem aqui que eu vou orar por você. Vem em nome de Jesus, porque Ele é o Deus que sara e que cura. Vem em nome de Jesus, nós vamos orar. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele age poderosamente. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Pode vir, pode vir. Coloque a sua vida e peça para o sangue de Jesus te encher de vida, de saúde. O sangue de Jesus. A vida de Jesus possa entrar dentro de você e você experimentar a alegria de Deus. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar nessa hora. Nosso Deus e Pai, eu quero orar por esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, Senhor. E eu estou orando porque eu creio que o Senhor está nesse lugar. Que o Senhor venceu o diabo, que o Senhor venceu o pecado, que o Senhor venceu o mal, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor triunfou e que o Senhor está aqui para dar vida e vida em abundância aos seus filhos. Deus amado, eu oro para que o Senhor esteja tocando no corpo, retirando a enfermidade, tocando na alma, no sentimento, no coração, nas atitudes, que o Senhor esteja quebrando toda a opressão das trevas, desfazendo toda a obra do diabo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que aqueles que estão presos sejam livres, sejam libertos, sejam sarados, sejam curados pelo poder do Teu sangue, em nome de Jesus, Senhor. Na alma, nos sentimentos, nos relacionamentos, nas famílias. Jesus amado, sela cada um aqui com o sangue do Cordeiro de Deus, com o sangue da vida, da vitória, da libertação, em nome de Jesus. Sara, meu Deus, as feridas. Sara, Senhor, a enfermidade. Cura, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. É nesse nome que oramos, é nesse nome que está acima de todo nome. No nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor para sempre. É nesse nome que eu abençoo esses irmãos. E creio que eles estão recebendo o Teu toque, o Teu poder e a Tua graça em Cristo Jesus. Aleluia. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Amém. Que você receba a bênção em nome de Jesus.